Olá, amadas, olá, amados. Meu nome é Elisa Rodrigues e eu tô aqui mais uma vez em parceria com o portal Jornada de Luz para gravar a nossa sequência sobre as sombras. Vamos juntos? Gente, esse aqui é o segundo vídeo sobre as sombras. Se você ainda não viu o primeiro, dá uma olhada lá. E aproveita e já dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para acompanhar a sequência desse assunto. Falar sobre sombras é falar sobre um assunto meio maldito, um assunto que geralmente as pessoas evitam. E que tem muita dificuldade de começar a olhar. Eu até brinco que é parecido como falar sobre o diabo, né? Eu não quero olhar, já falaram que ele é feio, já falaram que ele existe, então tá bom, não vou nem me arriscar. Só que as sombras, partindo do princípio que é tudo aquilo que eu evito, que eu não quero olhar, isso não quer dizer que ela seja necessariamente ruim. Ela muitas vezes é algo que estava dissonante com aquelas pessoas que faziam parte do círculo em que a gente estava. E talvez esse seja o grande lance engraçado de lidar com as sombras. E tenha muito a ver com esse nosso processo de amadurecimento, de autoconhecimento e de descoberta pessoal. Porque o autoconhecimento é isso, é quando você começa a descobrir quem você realmente é, qual é a sua essência, o que você veio fazer aqui. Quando você começa a tentar responder aquelas questões humanas, universais, que a gente vê em todos os lugares. Esse processo não é tão simples, esse processo não é rápido e às vezes não é indolor também. Mas começar a tentar se conhecer e começar a sacar quem você é, traz tanta luz para a sua vida que faz você repensar realmente se existem sombras na realidade. A gente ainda vai falar muito sobre sombras nessa nossa sequência. E hoje eu vou falar sobre o que a gente sente por culpa das sombras. E eu vou usar a palavra culpa aqui porque eu não achei uma melhor. A culpa é mais uma daquelas emoções bastardas e quem sabe a gente ainda faça uma sequência de vídeos sobre as emoções que a gente acredita que é uma coisa tão negativa quanto a sombra e muitas vezes vem para nos ensinar coisas sobre o nosso mundo interno. Eu vou enumerar algumas das coisas que as sombras nos fazem sentir. Na verdade, as sombras, elas estão intrinsecamente ligadas a esse mundo imenso que nós somos, a esse universo múltiplo, plural, intenso que nós somos, e que a gente foi tirando essa intensidade para caber naquela caixinha ridiculamente minúscula que o mundo tentou enfiar a gente. Aliás, que conseguiu, né? Que geralmente consegue. Agora a gente faz o caminho oposto e bora sair disso. A sombras, ela tem um componente engraçado, porque quanto mais você evita olhar para aquilo, mais presente aquilo fica. E eu acho que esse é o nosso desespero com a sombra. É como aquela pessoa que a gente não quer ver e ela aparece todo dia, toda hora na nossa vida e manda mensagem e manda recado e aparece na nossa porta. A sombra é isso. Quanto mais você evita a sombra, mais força você dá a ela. O que a sombra realmente quer na sua vida é ser olhada, ser acolhida. E como que eu sei que eu tô num processo sombrio? Como que eu sei que a sombra tá acontecendo na minha vida? Então tem algumas coisas que eu sinto e que podem indicar processos sombrios. Eu acho que o que a gente mais fala é aquela coisa que causa mais incômodo, porque ela está diretamente ligada aos nossos resultados, é a autossabotagem. E a autossabotagem vem continuamente derrubando os nossos castelos de areia. O que às vezes a autossabotagem significa? Significa que eu tenho algum ponto em mim que está precisando ser olhado porque ele não foi devidamente curado. Ou alguma característica minha que foi renegada e talvez ela fosse muito importante para aquele projeto. E como eu não estou escutando, como eu não estou olhando, ou como eu não curei aquela situação anterior, uma situação num trabalho ou num relacionamento anterior, aquilo vai continuar presente, aquela pedra no nosso sapato, até a hora que eu vou lá e olho para aquilo. E acho que essa é a nossa missão pessoal. Olhar pra gente de forma inteira, porque ninguém vai olhar pra gente dessa forma inteira. Então só nós mesmos vamos olhar pra gente com essa inteireza, com essa integridade. Às vezes a gente quer que as pessoas
nos acolham como nós somos de forma integral. Só que nem a gente é capaz de começar esse processo. Então esse processo parte da gente e depois ele começa a reverberar pelo mundo. Um outro sinal das sombras, e vamos deixar bem claro que a gente só está dando sinais, né? Isso pede um olhar muito atento, muito profundo. Mas um outro sinal das sombras é o ruído interno que a gente tem dentro da gente. É a gente começar a sentir um monte de vozes falando da nossa cabeça. A gente tá lá no nosso dia a dia, querendo fazer coisas, aí vem uma outra voz e fala, mas será que isso é bom? Será que isso vai ajudar? Será que isso... Todas essas vozes que vêm e falam que você não vai conseguir, ou que você é desastrado demais, ou que você não é bonito o suficiente, ou que você não é inteligente, todas essas vozes podem ser processos sombrios seus. Então todo esse ruído interno também é uma marca do nosso processo sombrio. É uma das coisas que as sombras fazem a gente sentir, essa confusão e essa desmotivação para fazer as coisas. A gente ainda vai gravar um vídeo específico sobre vozes internas, para a gente explicar melhor a origem dessas vozes e como elas funcionam. Mas saber que essas vozes internas nem sempre são suas mesmo, mas são as suas sombras falando, já é o começo da sacada para você perceber o que você vai ter que resolver dentro de você mesma. Um outro processo sombrio, e que eu acho que é o mais comum, talvez, o mais humano, talvez, é quando a gente se sente inadequado, ou sente vergonha, ou acha que vão descobrir quem nós realmente somos. Parece que a gente tem que jogar alguma coisa para trás, tem que deixar alguma coisa escondida. Parece que tem vários esqueletos no nosso armário, tem muita coisa do qual a gente se envergonha da gente mesmo. Isso é muito ligado às nossas sombras. Porque se as sombras são aquela parte que eu renego, eu tenho tanta coisa em mim que não deveria estar aqui, que eu deveria ser perfeita, que eu deveria isso ou deveria ser aquilo. E esse deveria cria essas sombras e essas sombras nos oprimem. Porque a gente começa a andar duro pela vida. A gente começa a andar como se a gente não pudesse pisar em falso, porque vão descobrir quem a gente realmente é. E todos são falhos, todos nós somos humanos, todos nós temos bons e maus momentos. Ninguém aqui nasceu para ser perfeito. E exorcizar esse fantasma da perfeição é o primeiro caminho para a gente começar a resgatar quem realmente a gente é e começar a entender quem são as nossas sombras, por que elas estão lá. Então, se sentir inadequado, sentir vergonha, se sentir inibido, ter medo de que descubram quem eu sou, tudo isso também é sinal de um processo sombrio. E por fim, a grande dor maior que as sombras são capazes de criar é quando eu tenho um ataque sombrio de várias sombras. Geralmente eu tenho um start de alguma coisa que aconteceu. Tem um texto no meu site que vai estar com o link aqui na descrição do vídeo, em que eu conto um processo de perda que eu tive. E de repente nesse processo de perda me vi tendo uma dor maior do que aquela que era correspondente à perda, né, do que tinha acontecido ali comigo. E eu vi que na verdade, a minha dor era causada por várias perdas que não tinham sido curadas. Então, todas aquelas sombras, daquelas perdas, daquelas dores, daquelas dificuldades, elas vieram todas de uma vez só, em sintonia. Então, esses ataques, entre aspas, sombrios, são um outro sinal de que você tem uma sombra ali. É uma outra coisa que a sombra te faz sentir. Ela vai fazer você sentir uma série de reações muito maiores do que aquele momento talvez pedisse, do que aquela situação geraria em estado normal. Eu tenho um gatilho que começa a acionar uma série de outras coisas. Entender o nosso processo sombrio não é simples e é muito individual. Pede muito autoconhecimento. E esse autoconhecimento é uma coisa que se galga, não é uma coisa que você vai resolver de uma hora para outra. Então você não precisa ter vergonha de não estar entendendo nada ou de nem ter ideia por onde você começa a resolver sua sombra. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o link para você baixar um e-book que eu escrevi há um tempo atrás, chamado 5 Passos para você acolher a sua sombra.
Então lá é um livrinho muito legal, é um caderno de exercícios onde você vai lendo e vai preenchendo, vai respondendo uma série de questões para você começar a sair desse momento sombrio, começar a entender o que é aquilo que você está passando, para você caminhar nessa jornada de autoconhecimento por esse lado que você estava negando, que são as sombras. Também tem um curso gratuito, que nada mais é que eu falando o que está no e-book, mas que junto uma série de outras questões que eu abordo com mais profundidade que o e-book, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo também. A gente ainda tem muito para falar de sombras, esse é só o segundo vídeo, e eu espero que você continue nessa jornada comigo para os nossos próximos vídeos sobre as sombras. Vamos juntos?